Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo agora é relativo à segunda semana, né, da disciplina de cartografia temática. Tá? Na primeira semana foi uma aula síncrona, mas o material ficou gravado, o vídeo, em dois vídeos inclusive, deve estar gravado, e essa aqui é a segunda semana. Na primeira semana, então, foi apresentado o material bibliográfico. Foi apresentado o conceito de cartografia temática e o porquê de uma cartografia temática. Também foi apresentado o conceito de dado e diferenciado em relação à informação e o que é um mapa temático. Então, os vídeos estão disponíveis, que não consta o link. Bom, estamos então já na segunda semana. Dando sequência então, o assunto de hoje são as etapas de construção do material gráfico, o assunto inicial. Aqui a gente vai fazer uma separação entre material gráfico e material cartográfico, né? Aqui, inclusive, está separado, deveria estar aqui separado material cartográfico, peço desculpas. Está aqui embaixo, está escrito aqui, material gráfico, material cartográfico. Ok. Então vamos lá. A referência, mais uma vez, é o próprio livro de cartografia temática. Essa figura, assim como todo o detalhamento dessa figura, está presente no livro. Então, vou trocar aqui para o livro. Lembrando que o sumário do livro é acessível, né, pelo celular, se você tiver um aplicativo leitor de PDF. No computador ele funciona normalmente. Muito bem, então tá, o que a gente apresentou na semana passada, inicialmente, é que a cartografia temática, ela tem como objetivo o processo de comunicação, e não uma questão matemática em si, né, como projeção em escala, mas sim o processo de comunicação. E em que consiste o processo de comunicação? Então, o processo de comunicação, ele consiste em um emissor e um receptor de uma determinada mensagem. Porém, no processo de comunicação, espera-se que esteja presente, em geral está, aquilo que a gente chama de ruído, que a comunicação, a área de comunicação chama de ruído. O ruído na comunicação. Esse ruído faz com que a mensagem emitida, em geral, não seja a mesma mensagem recebida, né? Então, isso faz com que haja uma distorção no processo de comunicação. Cria uma diferença entre a mensagem emitida e a mensagem recebida. Isso porque vários fatores atuam aqui na construção desse ruído. Questão de gênero, questão de idade, questão de aspectos culturais, são exemplos de questões que influenciam aí na presença do ruído. Eu vou dar aqui como exemplo, eu tive a oportunidade de morar em alguns lugares do Brasil, antes de vir aqui para o Paraná. E em Minas, um dos lugares que eu morei em Minas Gerais, por exemplo, as pessoas usavam o termo xingar. Então, era comum a gente falar, fulano de tal, você viu que fulano de tal xingou fulano, e aquilo me causava uma grande estranheza, falar, poxa, que grosseria, né? Mas o xingar, nessa região que eu morei, ele não era xingar de palavrão, era um xingar de falar de uma forma mais rude, mais séria, mais brava. Então veja que a diferença cultural, nesse caso, apesar de eu ser mineiro, né, já foi suficiente para poder gerar ruído na comunicação. Isso aconteceu também quando eu vim para cá, por questões, formas de falar diferentes, formas de agir diferentes das pessoas. Vocês já devem ter ouvido falar isso, o curitibano tem uma forma diferente, o carioca tem uma forma diferente. Então, quando você manda uma mensagem, um curitibano manda uma mensagem para um carioca, não necessariamente o carioca vai entender aquilo que está contido naquela mensagem, ou vai entender da forma como estava na cabeça do emissor, né? Então, isso são os ruídos na comunicação. Existe entre pais e filhos, existe por questão de idade, existe por uma série de características diferentes aqui.
Então é isso que é o processo de comunicação. E aqui atua a semiologia gráfica, né? Porque especificamente nós vamos comunicar, em geral, não usando texto, né? A nossa comunicação é uma comunicação visual. Então a semiologia gráfica ela vai se preocupar mais uma vez, né, como já havia comentado, com a questão do signo e o seu significado. Que signo eu uso para poder, que sinal, que simbologia eu utilizo para comunicar, né, e qual o significado que isso gera, né. É lógico que, mais uma vez, né, o receptor, né, para cada receptor, a gente pode dizer, deve existir diferenças no processo de interpretação da mensagem. Mas o que a semiologia busca, então, é aquela coisa da monossemia, ou seja, tentar reduzir a polissemia, que é os múltiplos significados a partir de um único signo. Então, não é uma linguagem como a linguagem oral, em que eu posso me explicar, eu posso repetir, eu posso, né, a gente tem uma mensagem emitida e que será absorvida simplesmente pela vista. Aqui eu havia comentado no vídeo anterior que é a questão da cartografia temática, né, do que ela se difere da cartografia sistemática. Então, existe uma parte da cartografia, por exemplo, que já tem padrões. Então, aqui, para exemplificar, um mapa de solos, em que, por exemplo, se você tiver no ambiente um mar de solo bruno, acinzentado, você deverá utilizar essa composição RGB que aqui está, Red, Green and Blue. Né? Isso a gente obtém facilmente em softwares de SIG, por exemplo, ou em softwares de planilhas eletrônicas, até mesmo no Word é possível trabalhar com essas cores que aqui estão. De qualquer forma, aqui o exemplo é para poder mostrar que já existe uma padronização. Quando você encontrar ou tiver que mapear um organossolo fólico, você deverá utilizar R133, G150 e B193. Ou você pode utilizar, se você quiser ainda, né, aqui o C, a paleta CIMIC, né, que é o C25, né, o magenta 15, aqui o cian, magenta, yellow, né, e o CAC. Então você tem que combinar essas questões, essas cores, né, e aí você vai obter aqui a cor específica para esse tipo de representação. Então essa é a parte da cartografia sistematizada. Ela tem regras próprias, né? Então um naufrágio, por exemplo, ele será representado, né, a partir de um ponto e a representação final será essa daqui. E aqui estão as dimensões, né, para a composição dessa figura. Quantos milímetros tem que ter daqui até aqui, quantos de afastamento tem que ter daqui a aqui, quanto... Então, ou seja, tem tudo isso já pré-definido. Um manual técnico de convenções cartográficas, vocês vão encontrar isso, também vão encontrar em outros documentos do IBGE, ou de outros órgãos, da DSG, da Diretoria de Serviços Geográficos do Exército, e por aí vai. Bom, a cartografia temática não atua diretamente com esses símbolos, apesar de poder fazer uso desses símbolos, claro, né, em determinados momentos, mas ela vai trabalhar justamente quando eu não tenho padrões específicos de cores e de símbolos para poder trabalhar. Então, aí entra o tema o processo de construção do material gráfico, cartográfico ou gráfico, como um gráfico mesmo propriamente dito. Né? Bom, em que consiste então, quais seriam as etapas envolvidas na construção do material gráfico? Repare que aqui, mais uma vez, eu estou falando do material gráfico, porque num segundo momento eu vou falar especificamente do material cartográfico. Tá? Bom, a primeira coisa e o mais importante é o leitor, é o usuário final. Nunca esqueçam disso. Né? Uma coisa sou eu fazendo um material gráfico para colocar num artigo científico que trata especificamente de por exemplo, de uma disseminação de doença ou coisa parecida, que eu sei que o leitor já tem o hábito, é uma pessoa, um pesquisador, que já tem o hábito de interpretar gráficos, tabelas, documentos estatísticos, mapas. E outra coisa sou eu fazendo o mesmo assunto, a disseminação de vírus, por exemplo, para uma turma da quinta série. Repare que o processo de comunicação, o assunto é o mesmo, mas o processo de comunicação tem que ser diferenciado.
material gráfico tem que ser diferenciado. Tá? Então, para cada usuário, eu tenho um material gráfico diferente para o mesmo assunto. Uma coisa que eu sempre argumento é, sem eu conhecer, sem que você me diga qual é o perfil do usuário, eu não consigo produzir um material gráfico. Eu não sei se ele é analfabeto, eu não sei se ele tem o primário, eu não sei se ele está acostumado a ler o tema, a trabalhar com esse tema. Então, eu vou produzir um material gráfico em função do usuário. Na ausência da definição de um usuário, né, então, quando a gente tem todo e qualquer usuário pode ser usuário desse material. Então, a gente opta pelo material que permite a comunicação mais ampla. Né? Bom, aqui a gente tem uma figura que está aqui no slide também, né, que também depois eu vou disponibilizar esses slides junto com o material de apoio. Mas então vamos aqui à figura, né, as etapas do processo de construção de um material gráfico. Primeira coisa então, como eu já havia dito, é definir o usuário. Afinal de contas, quem é esse usuário? A quem se destina esse material gráfico que eu estou produzindo? Qual é o conhecimento prévio que o usuário, para quem eu estou produzindo o material, ele tem sobre o assunto? Né? Que conhecimento prévio ele tem sobre a linguagem de sinais? Será que ele sabe que o azul é usado normalmente, né, mais uma questão de convenção, para a representação da água? Veja, aqui entra um outro caso. Imagine você fazendo um mapa, né, uma representação de usos e ambientes para uma comunidade indígena ribeirinha a um rio de água preta ou barrenta. Então, será que aquela comunidade que está ali sabe que azul é uma convenção tipicamente ocidental para a água? Né? Então, será que ele vai conseguir decodificar aquele código que eu estou usando, que é a cor azul? Ou ele vai entender que o azul é uma outra coisa? E que de repente o vermelho que eu uso para a estrada é que ele está entendendo que é o rio. Então, eu preciso conhecer o meu usuário para que eu possa adequar o material ao usuário. A segunda coisa que eu vou observar é qual o objetivo da representação que eu estou produzindo. Porque ela pode ter diferentes objetivos. Como, por exemplo, eu posso pensar num material gráfico que tem por objetivo um padrão geral, não comunicar detalhes específicos, que ali o valor é 436 e ao lado o valor é 439, mas especificamente que eu quero comunicar um padrão. Olha, na região leste se concentra tal fenômeno, na região central se concentra tal fenômeno e ao norte o fenômeno tem um padrão mais disperso. Então, ou seja, é um padrão geral ou são detalhes que eu quero apresentar? Eu quero que a pessoa tenha percepção dos detalhes. Se eu quero que a pessoa tenha percepção dos detalhes, então eu vou ter um outro tipo de representação para o mesmo assunto. Eu vou enfatizar os detalhes para que eles sejam percebidos. O material que está sendo produzido, o objetivo dele é ser utilizado como material de consulta em campo, por exemplo, onde eu vou abrir o meu mapa e vou buscar especificamente onde é que está tal fenômeno, ou ele é um material para investigação científica, onde que eu estou querendo buscar exatamente mostrar a correlação que existe entre um determinado fenômeno e um outro determinado fenômeno, ou é um outro objetivo qualquer. Cada objetivo desse muda a ênfase que eu dou ao material gráfico. Então eu vou dar mais destaque ou menos destaque, eu vou buscar padrões mais gerais, percepções mais rápidas, percepções mais detalhadas em relação ao material que eu estou produzindo. Bom, eu também preciso analisar a própria informação que eu quero gerar. Aqui, veja, não é o dado. Eu quero analisar a informação. Afinal de contas, para poder gerar a informação que eu quero transmitir, quantos dados eu preciso? Eu preciso do município, eu preciso da rede de drenagem, eu preciso da malha viária, eu preciso da densidade demográfica, eu preciso da vegetação, eu preciso... Quais são os dados que eu preciso, né, para poder gerar aquela informação que eu quero transmitir? Né? Quantos dados eu preciso? São poucos? São muitos? A informação que eu quero transmitir, ela pode ser adquirida de forma rápida? Ou seja, basta bater o olho e já se percebeu? Ou a pessoa leva tempo para poder conseguir captar essa informação? Demanda tempo? Não demanda tempo? Demanda conhecimentos prévios sobre o tema? Então, eu posso mostrar uma figura,
né, que não faz sentido nenhum porque eu não conheço o tema. Um exemplo que eu sempre utilizo em sala de aula é quando eu mostro aqui no trabalho do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui a distribuição do índice de APGAR em São Paulo, né? Aliás, acho que aqui é o Rio de Janeiro. Então, aí a pessoa, mas tá, é alto, é baixo, é bom ou ruim? A princípio eu poderia fazer uma associação a cores aqui, mas eu não sei se APGAR é uma coisa boa ou ruim, porque eu não conheço o assunto em si, né? Então, se eu não conheço o assunto, eu não tenho como estabelecer um julgamento prévio do que está acontecendo aqui. Esse APGAR é um índice de recém-nascidos, em termos de reflexo, né, a estímulos, que mostram um pouco do padrão de como foi a gestação. Então, ou seja, a partir do momento que agora eu estou começando a fazer sentido, né, de como que isso funciona, para que eu possa, então, tentar associar o padrão espacial. Então, mais uma vez, eu preciso aqui saber se o usuário, né, tem conhecimento prévio sobre o tema e se demanda conhecimentos prévios sobre o tema também. Senão eu vou ter que, de repente, fazer uma coleção de mapas, 3, 4 mapas, onde eu posso detalhar isso com mais calma. Bom, eu também preciso, no processo de construção do material gráfico, pensar em qual veículo de comunicação que eu vou utilizar. É um material digital, ele vai ser difundido somente em meio digital. É um material impresso, né, 1 a 0, por exemplo, um mapa bem grande, onde eu posso colocar mais itens na legenda, detalhar mais o assunto. Ou é um material pequeno, como por exemplo um artigo científico, em que o mapa vai ter ali 14 centímetros no máximo, por 7 centímetros para poder ser colocado. O gráfico, é um gráfico ou será um mapa? Então, que tipo de material é esse que eu vou utilizar? Finalmente, eu vou fazer análise também do layout e da percepção. Mais uma vez, eu vou ter que verificar se esses elementos estão bem distribuídos, né, de tal forma que a informação chegue clara, límpida e rapidamente ao usuário. Bom, faço os meus ajustes, chamo aqui os primeiros usuários e elaboro um rascunho. Ou elaboro um rascunho e faço teste com usuários, tanto faz. Eu vou colocar como exemplo um caso vivido na produção de material gráfico para escolas, mas já vou comentar. Bom, uma vez feito o teste ali com 1, 2 usuários, 3 usuários, eu vou para novos ajustes e novos testes com mais 1 ou 2 usuários, se for possível, quanto mais melhor, né? E elaboro aqui um segundo rascunho, de repente um terceiro rascunho, um quarto rascunho, até que fique pronto o material gráfico final. Então isso é um processo que não é instantâneo. As pessoas acham que fazer um gráfico, fazer um mapa colocou ali os dados, virou gráfico, virou mapa. Não. Todas essas etapas estão presentes no processo de construção. E aqui o exemplo que eu ia dar é que, uma vez trabalhando no laboratório, com os alunos, produzindo material para as escolas, a gente fez lá uma carta, um mapa mural do município, onde tinham vários temas naquele mapa, ele ficaria na sala do prefeito, também ficaria nas escolas, e a gente chamou então o pessoal das escolas para poder analisar. E foi uma surpresa nossa, porque para nós a gente já tinha discutido aquele assunto, todos esses itens que vocês estão vendo, já havíamos discutido em grupo várias vezes, e quando um dos temas, né, foi visto, a percepção foi praticamente a mesma dos usuários e completamente equivocada em relação àquilo que a gente estava entendendo. Então nós tivemos que refazer um dos materiais, né, mesmo que para a gente já estivesse bem claro. Bom, então aqui vem o detalhamento no livro de cada uma dessas etapas, né, que eu comentei aqui. Mas também existe a produção, né, propostas de sistematização para a produção do material cartográfico. Então, existem várias propostas que se assemelham à produção do material gráfico, né? E aqui, então, vou tirar de novo aqui, né? Mas que são específicas para a produção do material cartográfico, né? Então, aqui eu cito lá como exemplo no livro outras propostas, como, por exemplo, a professora Janine Gisele Lessan,
que foi minha orientadora no mestrado e da área de cartografia temática, tem propostas de sistematização. A professora Cláudia Robb, né, que também tem propostas de como, né, deve ser feito o processo de construção do material cartográfico. E aqui eu trago uma outra proposta ainda, que não é nenhuma dessas duas, sobre como as etapas de processo de construção do material cartográfico. Não lembro agora quem é esse autor aqui, é uma autora norte-americana, se não me engano. Aqui deve ter, eu vou precisar localizar aqui, Tyner, tá? Então é uma autora norte-americana. Okay? Bom, qual que é a proposta dela, na verdade, né? O processo de construção do mapa, então, passa por uma etapa de planejamento, onde se analisa a finalidade, os tópicos que estarão presentes, o formato e o público-alvo. Né? Repare que tudo isso está presente em todo o material gráfico. Né? A análise dos dados, mais uma vez, se a gente vai aqui, ela já começa a detalhar uma questão que a gente vai aqui aprender ao longo da disciplina, que é a coleção ou síntese. Né? Então, como que a gente vai lidar com esses dados? Né? A forma de apresentação, layout, né, que será projetado, papel, monitor, como é que será utilizado, o médio aqui é o meio, né, de divulgação disso, a edição crítica do material até que seja feito o material final, até que possa realmente se chegar à produção do material final. Bom, então, a produção do material gráfico e do material cartográfico, ele segue um roteiro. Né? Eu posso ignorar esse roteiro, claro, eu posso pegar aqui um software, o QGIS, e pegar um tema qualquer e clicar aqui no compositor aqui de impressão aqui, e sair criando o meu mapa simplesmente pela adição dos temas que aqui estão. Coloco aqui um tema, coloco aqui a legenda, né? Então faço aqui. Depois eu vou cortar aqui itens da legenda que vão estar presentes e boto o título padrão. Né? Mas ignorar que existe um conjunto de etapas, isso pode te levar a uma produção que não terá uma boa, que não vai atender a finalidade plenamente. Né? Então, não se esqueçam das etapas envolvidas na produção do material gráfico, que aí vale para os gráficos também, né, para desenhos que você possa fazer, né, para poder tentar representar no espaço um fenômeno ou no tempo um fenômeno, e produção do material cartográfico. Bom, aqui vem o detalhamento, mais uma vez, né, dessas etapas, né, e a gente entra então agora no que seria a informação e os seus componentes da informação. Vou lembrar aqui mais uma vez que o sumário, né, ele está disponível aí para justamente fazer esses links. Bom, já comentei anteriormente que a informação é diferente do dado. O dado ele pode não fazer sentido, né? Então, um conjunto de dados não necessariamente gera o mesmo significado ou gera a mesma informação para qualquer tipo de usuário. Usuários que têm mais conhecimento sobre aquele assunto extraem mais informações de um conjunto de dados. Né? Então, existe uma diferença entre dado, informação espacial, que é aquela que tem endereço no espaço, né, que é o foco aqui da cartografia temática, em geral o é. Né? Mas a informação, e aqui que entra talvez uma das maiores sacadas do Bertin, a informação ela é dotada de componentes. Ela possui componentes que a gente precisa conhecer antes de pensar em transformar dado em informação no formato visual. Né? Então, é isso que as pessoas costumam ignorar, não se perguntar claramente, e por isso, desconhecer os componentes da informação é o que, em geral, leva a erros na produção dos mapas e gráficos. Então, é um dos problemas. Ignorar as etapas, ignorar o usuário é outro, mas ignorar os componentes da informação é tão grave quanto ignorar o usuário, se não até mais grave do que ignorar o tipo de usuário.
Bom, quais seriam esses componentes da informação? Então, são 4 os componentes da informação. Desses componentes da informação, alguns deles têm uma maior aplicabilidade na produção de gráficos e alguns deles uma maior aplicabilidade na construção de mapas. Então, o comprimento, a forma espacial, a continuidade temporal e o significado ou tipologia dos dados, eles são os componentes da informação. Para que toda informação que você pretende gerar, ela terá esses elementos presentes. Ou você tem que analisar esses elementos para saber se eles estão presentes, de que forma estão presentes na informação que você pretende enviar, né, que você pretende produzir. Tá? Bom, aqui então foi feito aqui uma separação desses temas, né, no slide também está presente pela ordem, mas eu vou seguir lá pelo livro porque tem um detalhamento desses elementos. Essa figura está girada lá no livro, então se você está lendo, se você for ler num dispositivo como o celular, apoie o dedo na tela e gire o seu celular para que ela não rotacione, né, quando você girar o celular, para que você possa ver essa figura de forma mais ampliada. Bom, vamos começar aqui então pelo comprimento da informação. O comprimento da informação é o conjunto de dados e elementos necessários para que a informação seja capturada. Então, mais uma vez, eu preciso que a rede de drenagem esteja presente, eu preciso que os meus pontos estejam presentes, todos os pontos, eu preciso que a vegetação esteja presente, eu preciso que a malha viária esteja presente, eu preciso que a densidade demográfica esteja presente, eu preciso que a renda esteja presente no meu mapa. Quais são os dados que precisam estar presentes simultaneamente para que para que o usuário possa perceber a informação que eu quero transmitir? Originalmente, esse conceito de comprimento da informação não era assim. Esse conceito de comprimento da informação, ele vem de uma associação do laboratório do professor Bertin, na qual trabalhava um estatístico chamado Bonin, né? E o Bonin, então, ele tinha uma preocupação maior com o tratamento de dados, e aí, então, ele que dá ênfase a essa questão do comprimento da informação. Originalmente, então, o Bonin, e isso sai no livro do Bertin também, proposto, ele imaginava que os dados eles seriam dispostos numa tabela e que a partir da tabela eu poderia fazer o cálculo do comprimento da informação, e que seria, na verdade, o resultado da multiplicação do número de linhas pelo número de colunas de uma tabela. As linhas correspondendo aos indivíduos, espaciais ou não espaciais, e as colunas correspondendo aos atributos, às informações, às variáveis que eu quero representar. E nesse cálculo seria deduzido, subtraído aqueles dados que estão ausentes. Então, quando a gente preenche uma tabela, em alguns lugares a gente não tem informação, então eu faria o cálculo a partir dali de uma matriz, linha-coluna, a multiplicação disso, então 290, 399. Por exemplo, se a gente pegasse uma tabela com os 399 municípios do Paraná, eu teria 399 linhas, e aí meu primeiro dado, por exemplo, minha primeira coluna seria a população. Então, a população dos 399 municípios seria uma coluna vezes 399 linhas, portanto, o comprimento da informação seria 399 nesse caso. Bom, se eu pensasse no mapa em que eu quisesse colocar no mesmo mapa a população e a porcentagem, o tamanho da população urbana e o tamanho da população rural de cada município, então eu teria uma coluna com população, uma coluna com população urbana, uma coluna com população rural e, consequentemente, 3 colunas vezes 399. Né? Então, 3 vezes 4, 12 menos 3.397 dados para poder gerar essa informação. Seria representar a estrutura de população urbana e rural e tamanho de população em um único mapa. Bom, mas acontece que hoje, né, pensando aí no uso dos sistemas de informação geográfica, na possibilidade de você adicionar novos campos, desligar lá em sistemas
online, você mesmo desliga uma camada de dado, aciona uma camada de dado. Então, hoje, isso é pensado de uma forma um pouco diferente, né? Não só em relação aos temas, mas também em relação a quantos pontos, né, serão presentes, quantas linhas estarão presentes simultaneamente, quais são os estímulos visuais que a gente vai colocar nesse mapa para poder fazer com que a informação chegue de forma correta ao usuário. Então, não dá para considerar mais como era considerado antigamente, né? Então, a gente se preocupa com o comprimento da informação pensando na complexidade que existe para que aquela informação seja absorvida pelo usuário, né? Então, colocar 4 temas simultaneamente num único mapa, para um usuário com grande expertise, não tem problema nenhum. Mas para um aluno do 5º ano, né, mais uma vez usando como exemplo aqui a questão didática, ou para uma apresentação de um EIA-RIMA numa comunidade de pessoas que a gente sabe que ali algumas pessoas não têm formação, alguns são analfabetos, outros são, nunca viram mapa, então eu tenho que pensar qual que é o grau de complexidade que eu preciso, quantos componentes, quantos elementos vão estar presentes ali para que a informação seja clara e rapidamente absorvida, né, pelos meus usuários, né, lembrando aqui dos nossos usuários não especialistas, né. Esse comprimento da informação, ele nos leva a tomar uma decisão, né, e a decisão inicial como vocês viram lá no material da Tyner, lá, não sei se fala Tyner ou Tiner, entre a gente optar por fazer uma coleção de mapas, e o que seria essa coleção de mapas? Ao invés de colocar todos os dados em um único mapa, eu faço um conjunto de mapas ou um conjunto de gráficos, 6 gráficos, ao invés de tudo representado no único gráfico. 6 mapas ao invés de todos os temas sobrepostos a um único gráfico, né? Então aqui o exemplo, uma coleção em que eu teria a população total, aqui a população urbana e a população rural do Paraná, né? Divididos ao invés dos 3 temas sobrepostos, os 3 temas aqui separados. Isso, quando a gente separa os temas em gráficos ou mapas, a gente diz que nós estamos optando por uma coleção de mapas. Repara que essa decisão entre a coleção de mapas, a sobreposição de mapas, que é o segundo tema que eu vou apresentar aqui, ou a síntese, que é um outro tema que será tratado mais no final da disciplina, ela vem de você parar, né, e tentar observar qual que é o comprimento da informação. Então, se eu não fiz essa reflexão, eu vou e produzo um mapa e, de repente, eu tenho esse mapa aqui para poder apresentar, por exemplo, aqui para um grupo de pessoas, aqui vereadores ou deputados que vão tomar decisão sobre o futuro do Paraná. Bom, o que acontece é que esse tipo de representação gráfica que vocês estão vendo aqui, em que todos os temas estão presentes no mapa, né, ele tem um grau de complexidade muito maior, né? Então, ele tem uma complexidade muito grande e é de difícil absorção, né? Então, aqui repare que normalmente, quando a gente trabalha com sobreposição de mapas ou sobreposição de gráficos, vocês vão ver que é possível fazer isso também nos gráficos. Você pode sobrepor um gráfico de linha com um gráfico de colunas, com um gráfico e assim sucessivamente, com pontos, com a variância, com outros dados estatísticos em cima do gráfico. Isso vai aumentando o grau de complexidade e de dificuldade para você poder extrair visualmente daqui um padrão. Então, repare que o padrão aqui, você quase que você tem que segmentar essa imagem mentalmente para que você possa observar os padrões. Então, sendo aqui o vermelho urbano, eu vejo que existe nessa região aqui uma maior quantidade de rural, e aqui uma maior quantidade de urbano. Então, mas veja que essas análises são feitas quase que em etapas. A gente não tem uma percepção conjunta facilitada para uma figura como essa daqui. Estou chamando de figura por enquanto, porque ainda não estou tratando isso como um mapa onde eu tenho um título, onde eu tenho uma legenda, onde eu tenho uma escala, né, esses elementos.
que me permitiriam extrair daqui todas as demais informações, além do efeito visual que a figura está gerando, né? Muito bem. Então, o comprimento da informação, ele tem por finalidade definir, ele é cruzado com o perfil do usuário, né? Então, é sempre essa análise conjunta, olha, para esse usuário, esse comprimento da informação, que dá para colocar tudo ao mesmo tempo, eu preciso fragmentar isso aqui em partes, né? Então, esse é o objetivo de você analisar o comprimento da informação. Em última instância, em último caso, você não vai conseguir trabalhar, né, não será recomendado, melhor dizendo, nem uma coleção e nem uma sobreposição de temas. No último caso, pode ser que você opte por fazer uma síntese. E essa síntese não, o meu usuário, né, eu vou gastar muito tempo até que ele consiga chegar, né, no raciocínio que eu quero e às vezes ele vai ter que combinar mentalmente esse tema com esse tema, com esse tema, com outro tema, com a malha viária, e aí para poder de repente trazer uma informação que é diferente de tudo isso. E a síntese nada mais é do que isso, é uma nova informação que resume ou apresenta um dado diferente daquilo que é apresentado individualmente. Então, muitas vezes, a gente tem que bater no liquidificador da estatística, os dados, para poder extrair dali uma síntese. Opa, o que eu quero mostrar para as pessoas não é a renda, não é a quantidade de postos de saúde que tem, não é se a rua é asfaltada ou não, não é a porcentagem de domicílios que tem coleta de lixo, não é a que eu poderia colocar. Posso colocar um mapa com a porcentagem de coleta de lixo, a porcentagem de domicílios com água encanada, a renda, a escolaridade, para no final dizer, agora você consegue perceber a partir deste conjunto de mapas a exclusão social ou a vulnerabilidade socioespacial? A pessoa, não consigo. Então, eu vou ter que misturar esse conjunto de dados, que seriam cada um deles um mapa, um gráfico, e eu vou produzir uma síntese, que é uma nova informação e que resume um conjunto de dados, temas diferentes. Então, é um conjunto de dados que misturados me dão lá a exclusão social, a vulnerabilidade socioespacial e por aí vai. Então, a síntese é isso. Existem vários procedimentos para a síntese, e a síntese não é tão simples assim quanto parece. O IDHM, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, é um tipo de síntese. Para produzir o IDHM, eu tenho um conjunto de dados que, se eu representasse eles individualmente para o usuário não seria capaz de, olhando para um conjunto de dados do Paraná inteiro, né, um conjunto de mapas, dizer, entendi, o índice de desenvolvimento humano é melhor aqui, ou é pior ali. Né? Olhando para os dados individualmente, o indivíduo não seria capaz de produzir essa síntese. Então, eu vou produzir essa síntese. Então, o comprimento da informação tem essa finalidade, né, decidir sobre o que eu devo fazer, uma coleção, uma superposição ou uma síntese. O segundo elemento componente da informação, né, faz parte da informação, é a forma espacial. Para gráficos, nem sempre a forma espacial estará presente. Eu posso pegar coisas que têm forma espacial e representá-las num gráfico. Mas nem tudo aquilo que eu coloco num gráfico eu posso colocar no mapa. Muitos dos elementos que eu posso grafar, produzir na forma de material gráfico, eles não têm uma espacialidade definida. Por exemplo, eu posso pensar aqui em população, faixa etária. Né? Então, mas de onde? De qualquer lugar. Né? Então, eu poderia pensar no Brasil inteiro, e aí, como é que eu vou fazer se eu quisesse mostrar o Brasil inteiro as faixas etárias? Eu vou construir uma pirâmide etária. Né? Ao invés de mostrar, eu posso até colocar essa pirâmide etária em cima de um mapa. Né? Mas, no primeiro momento, se eu falo do Brasil, né? Ou se eu falo, por exemplo, de um outro dado qualquer aí, não está me ocorrendo aqui agora, mas às vezes a espacialidade não faz parte do dado. Tá? Um gráfico, por exemplo, mostrando a quantidade de aplicativos desenvolvidos para Android e comparando com a quantidade de aplicativos desenvolvidos para iOS.
um gráfico mostrando, por exemplo, o rendimento dos alunos do 8º ano em relação aos alunos do 9º ano. Então, por gênero, né, e por aí vai. Então, não tem uma espacialidade definida. Aí pode ser grafado, mas não necessariamente cartografado, espacializado. Então, a forma espacial é uma preocupação que a gente tem quando o dado é espacial, né? E aí, o Bertin, e originalmente também o Slocum, na corrente norte-americana, eles enfatizam, né, que esse elemento aqui ele vai definir a forma de representação dos elementos que estarão compondo o mapa. Eles estabelecem uma relação direta entre, o Bertin principalmente, entre a forma de ocorrência do fenômeno e a forma de representação do fenômeno. Então, um fenômeno que acontece no espaço na forma de ponto, né, que o Bertin chamava de forma pontual, ele vai para o mapa na forma de ponto, né? Um elemento que acontece no espaço na forma de zonal, que o Bertin chamava, né, ele vai para o mapa na forma de polígono, a princípio, né? E um elemento linear, como uma malha ferroviária, por exemplo, uma rodovia, né, como que uma ferrovia acontece no espaço? Acontece ao longo de uma linha. Então, no mapa, ele deveria ser representado na forma de uma linha. E, normalmente, o é na forma de uma linha. Bom, o que acontece é que essa estrutura direta entre a forma de ocorrência no espaço e a forma de representação, propostas lá pelo Bertin, incorporadas pelo Slocum em 1999, por outros autores, repetidamente, Marcelo Martinelli também apresenta isso nos livros dele, isso, com o advento do SIG, da computação, isso não tem mais esse padrão, né? E surgiram novos termos, como, por exemplo, primitiva gráfica, para representação em meio digital ou mesmo em meio impresso desses elementos, né? Então, o que a gente observa é que um elemento que acontece no espaço na forma de ponto, né, ou que foi medido no espaço na forma de ponto, muitas vezes ele será representado na forma de linha, como, por exemplo, o mapa de Zoietas. Um mapa de Zoietas, né, que mostra aí a precipitação. Repara que a precipitação é um fenômeno que acontece no espaço na forma de área. Ela ocorre numa determinada área. Ela não ocorre no espaço nem na forma de linha, nem na forma de ponto. Mas ela é capturada, medida a partir de estações pluviométricas, né, meteorológicas. E aí, então, eu tenho pontos que foram coletados para representar um fenômeno que aconteceu no espaço na forma de área. E o que eu posso fazer um mapa de zoietas e representar isso na forma de linhas, e linhas de igual valor de precipitação, isotermas também, né? Ou até mesmo, se eu quisesse, em faixas de valores, né, que seriam lá nas primitivas gráficas, pensadas lá no arquivo Shapefile, na forma de um polígono, um conjunto de polígonos, ou multipolígono, né? Depois vocês vão ver que existem algumas diferenças em relação a isso. Também eu posso ter a mesma precipitação, que é um fenômeno zonal, que foi coletado na forma pontual, a forma de aquisição dele foram pontos coletados no espaço. Eu posso ter esse mesmo fenômeno aqui representado não na forma de polígono, não nas primitivas gráficas ponto, linha, polígono, mas eu posso ter isso representado na forma de superfície contínua, que é um modelo digital de precipitação, por exemplo, né? Então, ou seja, existe hoje no software a possibilidade de você transitar de diferentes maneiras por diferentes processos de representação direta, processo indireto, por interpolação, por mapas de kernel, agrupamentos de dados, né, por métodos de pontos proporcionais ou métodos de dispersão em forma de nuvens de pontos, por processos de vetorização ou de matriciação. Vocês vão ver no livro, a vetorização é você passar para o formato vetorial uma informação, ou matriciação, que é passar do vetorial para o matricial, por agrupamentos de dados, lidar com superfícies discretas vetoriais, superfícies contínuas, discretas matriciais ou discretizadas matricialmente falando. Então existe hoje uma grande possibilidade, um grande leque de possibilidade para que possa ser feito a transição entre esses dados.
Tá? Então aqui eu vou citando, inclusive, autores que vão propondo essas modificações ao longo do tempo e incorporando novos temas, né? Então, o que eu apresento aqui é que existem, né, as possibilidades da gente estar lidando com fenômenos discretos no espaço. Então, a análise espacial agora é vista a partir do tipo de fenômeno, se ele é discreto ou se ele é contínuo, e do tipo de superfície com a qual eu vou utilizar a representação desses fenômenos. Então, a partir da análise da forma, né, da possibilidade de ocorrência, ó, em função dos motivos apresentados anteriormente, observa-se a necessidade de sistematizar outras abordagens. Pode ser feita a partir da análise da continuidade do fenômeno, do elemento que está sendo representado. Fenômenos discretos, fenômenos contínuos, né? E aí eu vou buscar, lógico, a forma de representação mais adequada para isso. Então, a forma de implementação, a forma final, né, vai considerar os recursos que eu tenho disponível no SIG, se eu tenho ou não esses recursos disponíveis, se é possível ou não fazer essa representação, né, e aí eu vou buscar então superfícies contínuas, que podem ser superfícies contínuas discretas. Vocês vão ver que isso aqui é um agrupado de um conjunto de autores, na verdade, essas propostas, ou superfícies discretizadas. Uma superfície contínua, então, são imagens utilizadas para representar fenômenos que apresentam distribuição e variação contínua no espaço. Nessas superfícies, a variação do valor se dá continuamente a cada lugar, sem a presença de barreiras físicas. Essas imagens, superfícies contínuas, podem ser armazenadas em meio digital na forma de arquivos matriciais, que são imagens, né, matrizes de pixels, né, colunas e linhas, ou de modelos matemáticos. Então, por exemplo, o ArcGIS ele tem uma característica interessante, que quando você guarda um modelo de precipitação, você não guarda uma imagem inicialmente. Ele mostra, quando ele está aberto, uma imagem, mas o que ele está guardando ali é uma regressão, né? Ele guarda um conjunto de pontos e uma regressão, uma forma de fazer aquilo. Se eu quiser o arquivo matricial, efetivamente eu vou ter que exportar aquele modelo no formato de imagem especificamente. Bom, então aqui são exemplos de modelos, né, de superfície de variação contínua, superfície contínua, a elevação, o próprio modelo digital do terreno, os modelos digitais de temperatura, os modelos digitais de precipitação. Aqui um tipo de elevação, né, mas elevação, esse aqui é o politécnico, né, superfície contínua. Repara que eu tenho aqui um degradê de cores, né, onde estão os campos de futebol ali na educação física, né, aqui a entrada pelo Jardim das Américas, aqui o Biológicas, né, aqui o Biológico do outro lado, né, aqui o prédio da biblioteca, acho que da reitoria, aqui da biblioteca, e aqui os outros prédios. Então repare que cada cor aqui, cada pixel desse aqui, ele tem um valor diferente um do outro, uma superfície contínua, né? E aqui, lógico, a altitude vai variando, do lado de cá do campo de futebol para o lado de cá do campo de futebol, há uma diferença de valores, e para cada ponto desse do espaço eu tenho um valor diferente, portanto uma tonalidade diferente. Essa é uma representação do tipo hot to cold, né, o warm cold, que é o quente para o frio, né? As cores mais quentes aqui representam os pontos mais altos e as cores mais frias os pontos mais baixos, né? Esse aqui foi obtido por uma técnica, que não vou entrar aqui no mérito agora, mas às vezes a gente pode obter isso aqui por processos de interpolação. Normalmente a gente usa a interpolação para estimar valores quando a gente tem só alguns pontos de entrada, né? Bom, as superfícies discretas, elas podem ser do tipo matricial ou vetorial. As discretas matriciais são imagens que possuem por objetivo representar indivíduos espaciais, que apresentam limites bem definidos. Funcionam essas imagens como fotografias verticalizadas do espaço. Superfícies discretas matriciais podem ser imagens de satélite, fotografias aéreas ou imagens derivadas da classificação desses produtos, como, por exemplo, aquelas que resultam de uma classificação supervisionada. Então, tem uma imagem de satélite, como vocês estão vendo hoje muito em ênfase isso nos documentários, desmatamento da Amazônia. Então, repare que o desmatamento da Amazônia, se você fosse pegar, você teria uma sequência de imagens em que eles sabem, ó, isso aqui é vegetação.
isso aqui não é um ipê, isso aqui não é um jacarandá, isso aqui não é sei lá, uma sumaúma, isso aqui é especificamente vegetação. É uma classe de objetos que eu tenho, que ali dentro tem uma possibilidade gigantesca de elementos que estão ali. Então, bom, mudou de vegetação para agora pasto. Pasto, repare que pasto é uma denominação que pode agrupar um monte de coisas, né? Inclusive vegetação plantada, né? Então, quando eu tenho esses temas classificados, né, isso a gente normalmente obtém a partir de uma classificação, né, usando uma imagem satélite, eu posso manter isso no formato de imagem, ou eu posso transformar isso em vetor, ou eu posso transformar de vetor para imagem, de volta, um arquivo matricial. Tá? Então, é bem assim, bem versátil isso tudo. Bom, cada elemento presente na imagem é uma unidade espacial discreta e pode ser naturalmente identificada e diferenciada da forma vetorial, polígonos, pontos, né, e vice-versa, o caminho de volta, né. Então, as superfícies matriciais discretas podem ser utilizadas em associação, inclusive, com arquivos vetoriais, como, por exemplo, os mapas chamados cartas-imagens. Né? Vocês vão encontrar isso por aí afora. Né? Carta-imagem do uso da terra do município tal. Isso, inclusive, é bem facilitador no processo de comunicação. Aqui eu tenho um exemplo de uma carta-imagem, né, em que a legenda é a própria imagem. Repare que aqui é uma superfície contínua, todos os espaços estão preenchidos com elementos que compõem o espaço. A área urbana, que está aqui na legenda, né, a área desmatada, que está aqui na legenda, a mata ciliar, que está aqui na legenda, e os corpos d'água. Isso aqui é uma imagem, um conjunto de pixels, mas para o usuário, eu sei que isso aqui é um lago, e isso aqui é um rio. Então não interessa se isso aqui está na forma de polígono, esse rio está na forma de polígono, ou se esse lago está na forma de polígono. O que eu tenho aqui, eu poderia pegar isso aqui, fazer um processo de classificação, e aqui eu teria então um monte de polígonos, cada um deles aqui de repente com a cor azul, indicando lagos e o rio, e meandros abandonados, como é o caso aqui. Um polígono indicando a área urbana, um polígono indicando a área desmatada, ou pasto, ou agricultura temporária. Eu posso ter desse formato, uma superfície contínua discreta, que eu posso fazer essa mesma representação na forma de polígonos, vetorial e linhas, né, que seriam as primitivas gráficas linha e polígono, né, ou no formato de imagem aqui, superfície contínua. Superfícies discretas vetoriais, então, são aquelas que apresentam limites espaciais rígidos. Então, normalmente eu vou usar isso para um limite espacial rígido, bem definido, e que pode ser, né, do tipo ponto, linha ou polígono. As superfícies discretas vetoriais também podem ser utilizadas para apresentar fenômenos que não possuem limites bem definidos. Diferentes fenômenos apresentam limite difuso, flutuantes, não rígido, ou seja, apresentam faixas de transição e incerteza. Áreas contaminadas, por exemplo, é um tipo de... Você tem um polígono lá, a área contaminada, mas não é bem assim que funciona, principalmente se esse contaminante estiver na água ou estiver no solo. Ele vai ter uma faixa de transição, né? Mas a gente vai lá e faz um polígono como se existisse um limite claro. Um outro exemplo é solo. Muitas vezes a gente tem lá uma classificação de solos, né, mas quando você vai a campo, você vê que existe uma faixa de transição entre um determinado tipo de solo e um outro tipo determinado de solo. Nem sempre. Às vezes você tem uma transição abrupta, quando você vem, por exemplo, de uma vertente em que você tem ali um mar de solo, por exemplo, e de repente ela toca na região ali do depósito aluvial ali, portanto você vai ter ali um neossolo flúvico, por exemplo. Então aí o contato é bem nítido entre eles. Mas às vezes não, às vezes quando você passa do solo para o latossolo, para o cambisolo, essa transição é difusa. Inclusive na bibliografia norte-americana de classificação de solos, eles dizem, olha, tem uma faixa aí de mais ou menos 1 centímetro na escala, que é a área de transição entre essas feições. De qualquer forma, é comum a gente utilizar uma superfície discreta vetorial, que é o polígono, para poder fazer um mapa de solos. Aliás, normalmente é isso que se faz, como se ali existisse um limite rígido entre todas as classes de solos.
Então, também fazemos isso para áreas contaminadas e para outros tipos de representação. Repare que eu estou prendendo a informação dentro de um polígono e para o usuário, eu posso até estar sabendo que existe a transição, mas para o usuário ele vai entender que existe um limite abrupto entre uma classe e outra de uso, né, e não que existe uma faixa de transição. Então, em alguns casos, a gente opta por uma superfície matricial para fazer a representação da transição do fenômeno. Se a gente tiver essa oportunidade, lógico que eu vou mostrar como que o fenômeno está transitando, como que a contaminação está decaindo. Ou eu posso, né, em função de eu não conhecer como a poluição decai, como a contaminação decai, faço um polígono. Então eu prendi o fenômeno dentro de um limite. E o usuário vai entender que o limite do fenômeno da contaminação é até o limite da borda daquele polígono que eu estou lidando. Tá? Então, eu preciso saber se eu tenho ou não o conhecimento dessa variação, se eu tenho ou não como representar isso. Se eu tiver, então eu vou escolher a representação cartográfica que mais se adequa, melhor, mais adequada àquilo que eu conheço, né, e à finalidade que eu quero com aquela representação. Os rios também, que podem ser representados tanto na forma de linha quanto na forma de polígono, também vão ter ali períodos de flutuação, né? Então, quando a gente olha para o mapa, tem lá um polígono que é o rio não fica preso dentro daquela calha, né? Ele vai oscilar também. Então, aqui um tipo de superfície discreta vetorial, né, que são os limites de bairros aqui, de Curitiba, né? E anteriormente eu mostrei para vocês aqui uma superfície matricial discreta e anteriormente eu mostrei para vocês uma superfície matricial contínua, né? Ok. E finalmente, então, as superfícies ditas discretizadas. Agora não é o fenômeno que é discreto, mas sou eu que discretizo o fenômeno, sou eu que corto ele em faixas. Um exemplo clássico desse corte que a gente faz é um mapa hipossométrico, em que eu corto, olha, os valores de altimetria que estão aqui onde eu estou passando o cursor, eles não são 980. Né? Mas eu também não sei o que tem aqui. Eu sei que aqui está acima de 980. Eu não sei qual o valor que está aqui onde eu estou passando o cursor, porque eu não tenho uma superfície mais contínua. Eu tenho uma superfície que foi discretizada. Ela era uma superfície contínua, mas por algum motivo técnico, ou de algum estudo, ou com alguma finalidade específica de simplificação, eu discretizei essa representação. Então aqui o valor é entre 960 e 980. Eu não sei qual que é o valor, mas eu, né, estou apresentando o dado de forma discreta. Eu discretizei os dados. Bom, esse processo de você ter uma superfície contínua, ter uma superfície discreta, afeta a legenda. A legenda tem que acompanhar o mapa, né? Então aqui, deixa eu ver se o link leva aqui para a questão da legenda. Levou, né? Então repara que aqui, quando eu tenho superfícies contínuas, eu vou utilizar uma legenda contínua. Quando eu tenho superfícies discretizadas, como por exemplo eu classifiquei por classes de uso da Terra, mas que o fenômeno em si era contínuo, o fenômeno era contínuo, mas eu que discretizei. Então eu vou fazer a legenda colada. Eu estou dizendo, fui eu que estabeleci esses cortes. Fui eu que disse que o valor, né, que eu que estou pintando aqui até aqui, mas o fenômeno ele tem uma continuidade e eu discretizei isso. Agora, quando não, quando inclusive a legenda não é, só quis aproveitar a legenda, né, mas quando, por exemplo, tem classes de uso da terra, floresta, mata, a legenda é descontínua, porque não necessariamente você vai ter entre essa classe e essa classe continuidade. Então, a legenda faz sentido em função do tipo de fenômeno que eu estou representando, né? Bom, vou ter que navegar aqui sobre forma espacial. Okay. Então, estávamos aqui na forma espacial. Uma das vantagens aqui dos hiperlinks é essa. Muito bem. Então, o segundo componente da informação seria a forma espacial, né? É importante lembrar que a forma espacial, a gente pensa lá inicialmente no
forma de ocorrência, a forma como o dado foi coletado e a forma como ele está armazenado, para finalmente pensar aqui na forma de representação. Lógico, dá para poder fazer esse link direto. O que eu não posso esquecer é de pensar, quando eu estiver fazendo a minha representação, de como que ele ocorre no espaço. Porque existe uma associação direta que o usuário faz mentalmente entre aquilo que ele conhece do fenômeno, a forma como ele viu o fenômeno se manifestar no espaço e a forma como ele vai olhar no mapa e enxergar isso. Voltando ao exemplo da linha de trem, né, se eu colocar uma linha de trem na forma de polígono, na forma de ponto, lógico que na legenda o usuário pode ir lá e ler. Um ponto aqui é uma ferrovia. Mas mentalmente falando, ele não associa um ponto a uma rodovia ou uma ferrovia. Ele vai associar uma linha. Então, quando ele olha uma linha no mapa, ele mentalmente ele sabe algum fenômeno linear. E aí, pela legenda, ele pode achar, ou pela simbologia, ele pode deduzir que aquilo é uma ferrovia, né? Então, é sempre importante lembrar que na hora de fazer a representação, eu devo buscar o máximo possível elementos visuais que remetam à forma como o fenômeno acontece no espaço, o que nem sempre é possível. Então, por exemplo, a precipitação é um dado que ocorre no espaço na forma de área, como eu já comentei. Porém, se eu tenho 3 estações meteorológicas, ou se eu tenho uma única estação meteorológica para Curitiba, eu não posso espacializar esse dado. Eu não posso fazer, choveu tanto em Curitiba, sabe? Ou eu tenho uma estação meteorológica em Ponta Grossa, uma estação meteorológica em Foz do Iguaçu, uma estação meteorológica em Ponta Grossa, os dados dessas duas únicas estações e gerar um modelo interpolado, por exemplo, gera uma superfície contínua para a precipitação, como se a precipitação tivesse decaído hoje, lá de Foz do Iguaçu até aqui em Curitiba. Lá choveu 30 milímetros, aqui não choveu nada. Então eu vou criar um modelo para isso. Não, eu não posso, porque a chuva não teve esse padrão. A chuva é um fenômeno zonal. A chuva ocorre no espaço. Mas só que nesse momento eu não tenho dados suficientes para poder modelar a chuva. Eu não tenho dados suficientes para poder gerar uma superfície contínua que represente o fenômeno. Isso é muito comum. Muitas vezes a gente acha que pode interpolar, que pode gerar um modelo representando o fenômeno, mas não pode. Aqui entra um conhecimento de geoestatística fundamental, né, que vocês vão ter que mais tarde aí dar uma olhadinha, que é o semivariograma, onde ele vai dizer se você pode ou não continuar com o processo de interpolação e representar teu fenômeno no espaço. Se eu não posso, fui lá no reservatório, coletei um dado aqui agora de turbidez. Fui lá no reservatório, coletei um dado amanhã de turbidez em outro local. Fui lá no reservatório do Irati, lá, um reservatório desse de água qualquer aí, coletei um outro dado de precipitação, de turbidez, daqui a 5 dias, e em outro local. Eu tenho 3 pontos. Eu não tenho dados suficientes para poder modelar e representar de forma contínua, espacializar o fenômeno. Turbidez é um fenômeno que se manifesta no espaço como um todo. Cada ponto do reservatório tem um nível de turbidez diferente, mas eu não tenho dados para poder representar a turbidez. Portanto, eu vou representar o que eu medi pontualmente. Eu vou ter o valor de turbidez em cada ponto e vou fazer uma representação pontual da turbidez. Então, eu vou implementar de forma pontual uma coisa que eu observei que ocorre de forma zonal. Isso pode acontecer com a precipitação, isso pode acontecer com o pH do solo, isso pode acontecer com a matéria orgânica, isso pode acontecer com uma série de fenômenos que têm ocorrência zonal, né, mas que em determinados momentos, por ausência de conhecimento do fenômeno, eu vou ter que representar de forma pontual. Então, isso é muito importante. A forma espacial, então, ela vai definir como que é o retrato final da minha representação. Lembrando que eu posso transitar aqui perfeitamente por essas áreas aqui todas em SIG, né, usando esses recursos de vetorização, matriciação, interpolação e por aí vai. Bom, dos componentes da informação, então, a gente tem que ficar atento à forma na questão da escala. A forma pode mudar em função da escala, né? Então, um fenômeno que ocorre no espaço na forma de área,
que seria um aeroporto, visto numa certa escala, seria representado na forma de linha, e visto numa certa escala, seria representado na forma de ponto. Então, eu vou ter que ficar atento que a escala com a qual eu vou representar o fenômeno pode mudar a sua espacialidade, a sua forma de ocorrência, a sua forma de representação. Não muda a forma como ocorre, muda a forma como eu represento, né? Também, às vezes, a gente tem que mudar a forma espacial em função do tipo de mapa, né? Então, por exemplo, é comum a gente utilizar mapas chamados mapas de dot density, dot point, ou point, simplesmente pontos, que na verdade o que eu estou representando aqui não está nesses endereços, né, que nessas coordenadas aqui. Às vezes é um fenômeno espacial qualquer, que tem uma abrangência muito maior do que essa, mas que eu represento assim como pontos perdidos no espaço, né, para poder dar uma noção da densidade do fenômeno, né, que é aqui a ideia de nuvem de pontos, densidade de pontos. Então, é assim que o fenômeno ocorre no espaço? Não. Aqui eu estou alterando para poder gerar um efeito visual mais compreensível sobre a dispersão de um determinado fenômeno, sobre criação de gado, cabeças de gado, ou coisa parecida, né? O próprio mapa de população, que a gente comumente enxerga dessa maneira aí, que vocês estão vendo, a população não está concentrada aqui nesse ponto especificamente, né? A população tem gente morando aqui, 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 em todos os lugares, aqui de Guarapuava, desses municípios. No entanto, em quase todos os lugares. No entanto, a gente faz isso centrado na sede urbana do município, né? Então, a gente centra a informação, concentra ela aqui. Repara que isso aqui é o mapa de pontos de tamanhos proporcionais, mas o fenômeno que eu estou representando ele não é pontual. Então, às vezes, a gente provoca variações entre a forma como o fenômeno acontece e a forma como ele é representado, em função até de convenções e de formas práticas de trabalhar, de formas mais comumente aceitas para isso, ou de formas mais simples de representar o fenômeno. A gente quer que seja mais rápido a percepção do usuário. Também a gente pode ter variações em função de processos de interpolação, né? Como eu já expliquei para vocês, aí a gente vai depender nos processos de interpolação se a gente tem ou não disponibilidade de dados. De qualquer forma, a gente pode pegar um dado que está no espaço na forma de área, coletado na forma de ponto, representar na forma de ponto, representar na forma de linha, representar na forma de polígono. Então, essas variações todas são possíveis a depender da finalidade. Muitas vezes, a gente tem um fenômeno dessa natureza em que eu preciso colocar simultaneamente no mesmo mapa duas informações. Então, eu vou recorrer, por exemplo, a uma informação eu vou colocar na forma de ponto, né, e a outra eu vou colocar na forma de linha. Por exemplo, eu vou espalhar a precipitação na forma de zoietas, em vez de colocar um modelo de precipitação em cima daquela informação que eu já tenho. Senão, se eu colocasse 3, 4 informações sobrepostas, o usuário não vai visualizar aquilo corretamente. Então, eu coloco na forma de linha, isoetas, eu coloco na forma de ponto, eu concentro a informação, para que ele, mesmo ela não estando concentrada espacialmente, né, na forma de símbolos proporcionais, justamente para que a percepção seja mais rápida. Então, essas variações existem. De qualquer forma, o Bertin, recapitulando, propôs lá, inicialmente, que a gente observasse um outro componente da informação, que seria a forma espacial. Naquele momento, ele estabeleceu uma relação direta aqui entre esses elementos. Tá? Vocês vão encontrar essa referência do Bertin, tanto na obra original do Bertin, quanto do professor Marcelo Martinelli, quanto do Slocum e do McCaughey. Eles vão colocar isso aqui, e a professora Cláudia Krieger, por exemplo, Cláudia Robb, colocando, por exemplo, aqui o termo primitivas gráficas em um dos seus artigos, e assim sucessivamente. Então, são muitas terminologias diferentes, mas o que está por trás disso, especificamente, é a preocupação na forma de representação, na forma de ocorrência e na associação mental que o usuário faz entre o fenômeno e aquilo que será cartografado. Bom, essa aula já deu aqui uma hora, então eu vou parar esse vídeo e volto num segundo vídeo com os outros componentes da informação, que são a continuidade temporal
e o significado cognitivo. Então, por hora, né, é só. Aí o segundo vídeo coloco na sequência aí. Obrigado, até mais.